A aula de hoje, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Vocês já sabem que o sujeito é o termo da oração que indica o ser do qual se diz algo e com o qual o verbo concorda em número e pessoa. No exemplo abaixo, nós temos o beija-flor é um pequeno pássaro. Então, vocês podem observar que o sujeito, o beija-flor, concorda com o verbo no singular é. E no segundo, os beija-flores são muito ágeis. Também está concordando o sujeito com o verbo no plural são. Vocês também aprenderam que o sujeito pode ser simples, né? Que é aquele que tem apenas um núcleo, como nos exemplos abaixo. O pica-pau pode dar 100 bicadas por minuto. Ali eu tenho o núcleo do sujeito pica-pau e o predicado pode dar 100 bicadas por minuto. Os pica-paus podem dar 100 bicadas por minuto. Ali eu tenho, embora tenha mais de um pica-pau, é apenas um núcleo, que o núcleo pica-paus, ok? Já o sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. O pica-pau e o beija-flor são pequenos pássaros. Observe que lá no sujeito eu tenho dois núcleos, o pica-pau e beija-flor. O sujeito desnencial é aquele que, embora não esteja expresso na oração, é facilmente reconhecido através da terminação verbal. É também chamado de sujeito oculto ou sujeito elíptico. Na tirinha abaixo, eu destaquei uma oração, uma fala do Armandinho, em que ele diz: levei a maior bronca. Quem levei a maior bronca? Eu. Então, o eu não está expresso ali, mas a gente sabe que o verbo levei está na primeira pessoa do singular. Então, quando o verbo estiver na primeira pessoa do singular ou do plural, normalmente é o sujeito elíptico, né? O sujeito oculto. Ele não está expresso na oração, mas a gente consegue identificá-lo. Bom, o sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode identificar. No período composto, descobriram que fui eu quem desenhou no muro da escola. Na oração, descobriram, o sujeito é indeterminado, porque não se quer ou não se sabe identificar quem foi que praticou a ação. Então, olhando ali o gráfico, eu tenho o sujeito indeterminado, eu não sei quem é, então ele é indeterminado. E o predicado é o verbo descobriram. Existem duas maneiras para verificar a indeterminação do sujeito. Com o verbo na oração na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido determinado. Então, se anteriormente não for citado o autor da ação, em uma outra oração, ela apareceu em terceira pessoa, o sujeito é indeterminado. Como nos exemplos aí, ó, jogaram fora o lixo. Quem jogaram fora o lixo? A gente não sabe. Apagaram o fogo, quebraram a cadeira. Então, nesse caso, o verbo aí jogaram, apagaram e quebraram estão na terceira pessoa. O segundo caso, com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, que funciona como índice de determinação do sujeito. Então, dorme-se bem aqui. Neste lugar se é feliz. Precisa-se de pintor. Então, nesses casos, a gente teve o índice de indeterminação do sujeito, que é essa partícula se. Bom, algumas dúvidas podem surgir no meio do caminho, Então, eu trago aqui alguns questionamentos com as respostas. Oração com verbo na terceira pessoa do plural possui sempre sujeito indeterminado? Não. Muitas vezes, dependendo do contexto, a oração com o verbo na terceira pessoa do plural possui sujeito mencionado antes ou depois. Nesses casos, o sujeito deixa de ser indeterminado. Então, vamos ver aí os exemplos, ó. No primeiro exemplo, eu tenho esconderam meus livros. Quem esconderam os meus livros? Eu não tenho como saber ali, porque não teve nada citado antes. Já no segundo exemplo, eu tenho
Alguns colegas chegaram mais cedo e esconderam meus livros. Então, aqui, se eu perguntar quem esconderam os meus livros, eu tenho lá na primeira oração, né, alguns colegas. Então, eu tenho sim um sujeito aí. Alguém é sujeito indeterminado? Não. Os pronomes indefinidos, alguém, ninguém, algo, tudo, nada, constituem sujeitos simples, pois são pronomes que vêm escritos na oração. Então, lembra que a gente só identifica o sujeito indeterminado quando não tem um elemento que o determine, né? Alguém precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda? Alguém. Aconteceu algo. Quem aconteceu? Algo. Então, nos dois casos, eu tenho sim um sujeito simples, alguém e algo. Em vende-se uma casa, também temos sujeito indeterminado? Não. Com verbo transitivo direto mais pronome ser, ocorre voz passiva sintética e o sujeito está expresso na oração. Então, vamos ver aqui o exemplo. Precisa-se de pedreiro. Nesse caso, o verbo é transitivo indireto. Precisa-se de quê? Né? Então, nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado, porque quem é que precisa de pedreiro? Ok? Aí, nesse caso, é sujeito indeterminado. Agora, no segundo exemplo, vende-se uma casa, a oração se refere, né? Uma casa é vendida. Então, aí eu tenho o verbo transitivo direto, mais o pronome ser na voz passiva sintética, tá? Então, vende-se uma casa corresponde uma casa é vendida. Portanto, neste caso, o sujeito é simples, o sujeito é uma casa. Agora vamos falar sobre sujeito inexistente, oração sem sujeito. É quando realmente o sujeito não existe. A oração sem sujeito ela ocorre com os verbos considerados verbos impessoais, que vêm normalmente conjugados na terceira pessoa do singular. Então, aí a gente tem dois exemplos, né? Nevou no sul durante o inverno. Nevou é um fenômeno da natureza, portanto, é um verbo impessoal. E está muito calor hoje. Aí também a gente vai ver o porquê que ocorre aí que não existe sujeito. Vamos ver nos próximos exemplos. Aqui nós vamos ver como é constituída a oração sem sujeito. A oração sem sujeito ela é constituída de verbos impessoais, como eu disse no slide anterior. Então, o que seriam os verbos impessoais, né? Os que indicam fenômeno da natureza, como chover, nevar, ventar, né? E aí eu tenho o exemplo de oração. O verbo fazer e haver no sentido de tempo decorrido. Então, faz muitos anos, há muito tempo. O verbo haver no sentido de existir, né? Há muitas pessoas na fila do restaurante. E o verbo ser, estar e fazer, indicando o tempo meteorológico ou cronológico. É inverno, são 8 horas, está frio, é dia 23 de maio, ok? Mas será que sempre quando existir fenômeno da natureza, o verbo for fenômeno da natureza, vai ocorrer sempre oração sem sujeito? Nem sempre, galerinha. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza podem vir empregados em sentido figurado. Então, ó, tem um exemplo aí, ó. Choviam elogios à pianista. Então, tenho aí o sujeito simples, elogios. Choviam o quê? Choviam elogios, tá? Então, elogios aí é sujeito dessa oração. O homem irado trovejava na sala. Quem trovejava na sala? O homem. Então, aí eu tenho sujeito simples também, tá? Então, só notar que quando o verbo fenômeno da natureza estiver sendo usado como sentido figurado, tem sujeito. Podemos empregar o verbo ter no lugar de haver? O emprego do verbo ter no lugar de haver, com o sentido de existir, embora seja comum na linguagem do dia a dia, não é aceito pela norma gramatical. Haver é sinônimo de existir. Na casa há 4 quartos, né? Ou seja, na casa existem 4 quartos.
ter é sinônimo de possuir. Então, a casa tem 4 quartos. A casa possui 4 quartos. Então, cuidado. Com o verbo existir, também ocorre oração sem sujeito? Não. Mesmo quando a oração, né, a gente substituir uma oração que está com o verbo haver, quando a gente troca esse verbo haver pelo verbo existir, essa mesma oração ela passa a ter sujeito, tá? Então, o verbo existir ele não é impessoal e deve concordar com o sujeito a que se refere em número e pessoa. Então, existe inseto aqui no porão. Existem insetos aqui no porão. Então, se eu substituir ali, ó, há insetos aqui no porão, passa a ser uma oração sem sujeito. Mas quando eu estou com o verbo existir no lugar, existem insetos aqui no porão, tem sujeito. No caso da indicação de horas, né? O verbo ser deve concordar com o numeral, no singular ou no plural. Então, é 1 hora, são 10 horas, ok? E em datas, será que ocorre a mesma situação? São 18 de maio ou é 18 de maio? Nas datas, o verbo ser deve concordar com o numeral no singular ou no plural. É 1º de maio, são 18 de maio. No entanto, a tendência é usar o verbo ser no singular, subentendendo-se a palavra dia. É dia 18 de maio. Bom, espero que vocês tenham entendido a explicação. Agora estão prontos para fazer os exercícios. Bora exercitar?